Oi, gente, sejam bem-vindos ao Frame a Frame, podcast de curtas aqui da FAP. Eu sou Júlia Gitt, aluna de jornalismo, e em cada episódio eu entrevisto alunos e ex-alunos que realizaram curtas aqui na FAP. Hoje eu estou com Giovanna Castellari, do curta Cida Tem Duas Sílabas. Olá, gente! Prazer, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Passando para lembrar que o curta está disponível no Vimeo e na fototeca aqui da FAP. Agora a gente vai passar o trailer para vocês. Cida, pode me acompanhar, por favor? Eu preciso recolher uma assinatura sua para um documento aqui da oficina. 400? É quase a meta do meu mês. Temporário, Cida. Temporário. Tenho certeza que você vai poder dar um jeito nisso, né? A senhora que é a avó dela, né? Não dá mais pra ficar com ela aqui todo dia. Pode me esperar na sala já. Tem meu nome escrito na porta, Eline. Pra você. É que eu não sei. Não, é pra te ajudar mesmo. Assina onde? É só eu e ela nesse mundo, professora. A gente precisa fazer alguma coisa. Falar com alguém. Oxi, tu quer perder esse emprego? Bom dia para você também, Cida. Então, conseguiu ler o papel? Para começar, eu queria saber mais um pouco sobre você. Como foi esses anos aqui na FAP? A gente sabe que o curso de cinema aqui na FAP é muito conhecido. Como foi sua experiência aqui? Sim. Cara, foi muito boa a minha experiência aqui na FAP. Eu entrei em 2018 e fiquei até 2022. Teve uma pandemia no meio caótico. Mas foi uma experiência muito boa, realmente levo grandes amigos aqui da FAP e também grandes conhecimentos que me ajudaram a me tornar uma cineasta hoje em dia, ainda iniciante, mas todas as ferramentas que eu precisava para começar nesse mundo. E direção foi sempre seu interesse? Ou você tinha outras áreas em mente? Então, não. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu queria muito ser produtora. Eu queria fazer a coisa acontecer, levantar a coisa do zero e ter certeza de que todas as áreas estivessem correndo tudo bem. Inclusive, eu cheguei a produzir alguns filmes aqui na FAP, mas depois de um tempo, o meu amigo, que também é o fotógrafo dos meus filmes, ele se chama Mateu, é um grande amigo. Ele que foi a pessoa que veio falando pra mim, tipo, cara, você é muito criativa, eu acho que você tem que estar mais perto da cena, mais perto de onde as coisas estão acontecendo, tipo, acaba que você fica distante porque você tá preocupada com coisas de produção e tal, então tenta escrever alguma coisa, tenta fazer um projeto, eu te ajudo e não sei o quê. E aí nisso eu escrevi o meu primeiro curta, que eu gravei aqui na FAP também, no estúdio. E desde então eu percebi que realmente era isso que eu gostava. Acho que eu também tinha muito medo antes de dirigir, medo da ideia de dirigir. Mas acho que também nesse sentido o medo às vezes é um sentimento que aponta para algo que é muito importante para você. E que você vai descobrir coisas sobre você. Então desde que eu entrei nessa, eu cada vez descubro mais coisas sobre mim e parece mais ter a ver com o meu propósito, assim, sabe? E hoje você trabalha em qual área? Hoje em dia, eu tenho 2 empregos, na verdade. Eu estou perto do burnout. mas eu tô muito feliz, na verdade, porque passou muito tempo, eu muito tempo sem saber o que fazer. Mas num dos meus empregos eu trabalho com produção. Eu sou coordenadora de projetos de uma produtora teatral que está iniciando agora. Eu faço isso com um amigo meu. E a gente traz peças de fora do Brasil para o Brasil para fazer montagens, compra os direitos e aí faz as montagens aqui por leis de incentivo. É todo um mundo e muito da produção. E eu tenho outro emprego também que eu comecei recentemente, que eu sou assistente criativa numa produtora
produtora, então eu ajudo todos os diretores da casa com pesquisas, com projetos, com escrever coisa, meio que uma faz tudo assim, mas para aprender um pouco mais sobre essa lógica do diretor num dia a dia, principalmente porque essa produtora ela é mais de publicidade, também tem coisa de conteúdo, mas como é mais publicidade, tem essa rapidez, esse negócio de realmente aprender o processo do início ao fim bem rápido, e aí eu tô nesse lugar lá também. Muito legal. Voltando mais um pouco pro curta, eu queria que você tentasse descrever o curta para pessoas que nunca assistiram ele. Tá, eu vou falar a sinopse, que ela já está meio decorada, porque eu falei ela tanto no passado, isso é ótimo, mas ela já tá meio na ponta da língua. Mas o Cida tem 2 sílabas, conta a história de uma costureira de 60 anos que precisa assinar um contrato no trabalho dela, mas ela não sabe ler o que está escrito no papel. E a partir disso ela assina e começa a sofrer com as mudanças que acarretam por causa dessa rotina nova que ela tá aceitando, que ela nem sabe por que ela tá aceitando. E aí, nisso, ela também acaba se aproximando da professora da neta dela e, consequentemente, da alfabetização. E nisso, ela percebe coisas sobre ela e sobre o trabalho dela que não estavam muito legais. Então, é uma jornada de autoconhecimento, assim, o filme. E o que influenciou você a escolher essa narrativa, né? Uma narrativa que é um assunto muito conhecido aqui no Brasil, mas é um tabu também, né? O analfabetismo. Como que você acha que você lidou com os desafios de tá usando um tema tão sensível, mas ao mesmo tempo tão crítico? Uhum. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa do filme, é até doido comentar isso, porque eu fui buscar dados, né, do analfabetismo no Brasil, de quantas pessoas eram, de fato, não sabiam ler e escrever um simples bilhete. Isso é o que caracteriza o analfabetismo no Brasil, não saber ler e escrever um simples bilhete. Mas também tem o analfabetismo funcional, né? Que é você saber ler, mas você não saber necessariamente o que aquilo significa. E quando eu vi esses dados na época, faz uns 2 anos, era um número muito alto, que chegava a quase 7 milhões de brasileiros. E isso me causou um choque muito grande, sabe? Que eu acho que a gente vive numa bolha que a gente acaba não pensando que isso realmente é uma realidade que muitas pessoas vivem no país. E o filme, ele surgiu a partir de um livro do Paulo Freire, que se chama A Pedagogia do Oprimido. O Paulo Freire, para quem não sabe, é um grande educador brasileiro. Ele criou o método dele de alfabetizar as pessoas. E nesse método dele, ele diz que alfabetizar uma pessoa não é simplesmente fazer ela aprender a ler letras ou palavras e juntar palavras, enfim. Fazer você aprender a ler é você realmente entender o que aquela palavra significa no mundo, né? Então, não apenas entender saber ler salário, mas o que significa salário? O que significa você ser pago todo mês por um valor fixo, que você tem um horário de entrar, um horário de sair, um chefe te cobra, quais são os problemas sociais que estão dentro disso, ou as coisas que são boas para você, né? Pensando em direitos e deveres. Mas é isso, então eu sempre fui muito interessada, inclusive na faculdade, sobre o assunto da semiótica, que é essa leitura dos signos, né? Então, quando eu parei para pensar sobre essas pessoas que tem todo um mundo que tá codificado para elas, que elas não conseguem decodificar e a partir disso não conseguem entrar em contato com coisas sociais para elas poderem começar a pedir melhorias no trabalho, numa relação, às vezes, né? Porque tem casos de marido e mulher que a mulher não sabe ler e o marido sabe, e a partir disso ele explora ela. Eu vi já casos sobre isso. Então é isso, né? Acho que no final das contas, o filme surgiu a partir dessa ideia de que saber ler é libertador. Não só porque você tá sabendo ler palavras, mas porque você tá sabendo ler o seu lugar no mundo a partir disso. E há algum personagem do curta que você se identifica mais? Por que a escolha de uma mulher de 60 anos, uma costureira? Uhum. Então, a escolha de ser uma mulher, eu acho que veio porque eu fui pensando muito sobre as mulheres que me criaram. Tem a minha avó materna, ela não chegou a completar os estudos, então ela sabia ler e escrever, mas assim,
bem do jeito dela mesmo, sabe? E é isso, então eu queria que fosse uma mulher, porque eu pensei nessas mulheres fortes que me criaram e que criam famílias no Brasil, mesmo sem às vezes, ter as condições ideais para fazer isso. A ideia de ser uma costureira surgiu porque quando eu decidi que eu queria falar sobre esse tema, né? Eu comecei a pensar sobre trabalhos que não exigem a prática letrada. Então, onde é que você vê essas pessoas que o dia a dia delas é trabalho mais manual? Então, pensando em mulheres, às vezes elas estão nessa questão da indústria têxtil, né? Que são costureiras, que trabalham com alfaiataria, enfim. E nesse lugar eu quis falar sobre essas pessoas que acabam recorrendo a trabalhos que elas conseguem sobreviver sem necessariamente ter esse outro lado mais formal acadêmico, né? E como foi a escolha das atrizes? Então, isso é muito doido, porque a gente chegou a adiar a data de filmagem do nosso filme, porque a gente não tinha a atriz principal. O nosso filme era para ser o primeiro a ser gravado, e ele foi pro final da fila, então de primeiro a últimos a gravar, porque justamente a gente não conseguiu encontrar a atriz principal, porque eu tava sendo muito criteriosa quanto a isso, porque eu sabia que cara, a pessoa que fosse ia meio que carregar a história nas costas, porque hoje em dia tá na moda falar, né? Uma história character driven, mas que é, tipo, muito pautada naquela vivência daquele personagem. Então, a gente, claro, abriu o casting online, né? Divulgou por grupo de Facebook, por mensagem, criou lá um e-mail para as pessoas mandarem material, mas todas as pessoas que eu via, e acabava que eu não batia muito, até porque eu acho que é mais fácil a gente, né, pensando na nossa idade, os perfis de personagem, achar pessoas mais novas, né? Mas quando a gente sai da nossa faixa etária, achar atrizes mais velhas não é uma coisa que a gente tem muito contato, né? Então, a partir disso, vários professores daqui da FAP me incentivaram a realmente procurar atrizes e fazer convites a elas, né? Uma coisa bem direcionada. E aí eu fui em várias peças de teatro, eu levava o roteiro impresso e entregava para as atrizes no final da peça. Tipo, você teria, por favor, leria. E aí não rolou com umas por conta de data. E aí veio a talentosíssima Mariana Muniz, que é essa força da natureza que deu alma pro nosso filme, que é a Cida. E ela foi indicação de um colega aqui da FAP, inclusive. Eu mandei lá no grupo que tem, gente, alguém tem indicação, não sei o quê. Ele mandou, olha, talvez essa te interesse. E aí mandou uma cena de, tipo, 3 minutos que ele tinha gravado com ela no TCC dele, mas que ela falava, tipo, sei lá, 3 falas, uma coisa muito breve. E aí eu vi aquela cena e falei, cara, é essa mulher. Tipo, é ela, simplesmente não sei explicar, mas é ela, minha intuição me diz que é ela. Tipo, o jeito que ela falou, sabe? A embocadura dela, tudo me fez ver a personagem. E aí eu fiz o convite e ela aceitou e o resto é história. E a gente sabe que tem muitos perrengues nos bastidores. Você acha que teve algum perrengue que agregou na história, que vocês acabaram mantendo? Cara, perrengue. Nossa, nesse aspecto eu tenho que dar graças a Deus, porque o nosso set ele foi meio abençoado, assim. Na época eu fiquei, cara, nós estamos abençoados pela lua cheia, porque tava tendo lua cheia. Mas realmente, assim, de coisas que aconteceram errado na gravação, isso, graças a Deus, não teve. Mas tem um fato engraçado que aconteceu, que foi depois da diária da escola, que tem uma escola no filme. E foi acho que, 3ª diária. A gente tinha gravado 2 na casa, aí era a escola e depois 2 na fábrica de costura. Então, bem no meio das gravações, né? Tipo, sei lá, eu tava tão doidona na minha cabeça de... preciso fazer esse filme acontecer, ele precisa ser perfeito. Tipo, claro que depois a gente entende com o tempo que não existe nada de filme perfeito. Porque o filme, ele tem vários momentos também, né? Tem o filme que você escreve, tem o filme que você filma, tem o filme que você monta, tem o filme que as pessoas assistem e tiram suas próprias significações. Mas, enfim, na época eu tava tão
tantos pensamentos que acabou essa diária e aí todos meus amigos, que também é a equipe do filme, né, foram pra minha casa pra gente deixar os equipamentos e, tipo, conversar um pouco, dar uma desbaratinada. E aí eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo, por muito tempo. E aí eu só lembro dessa sensação que acho que foi a única vez que eu tive ela na vida, que é essa sensação de, tipo, chorar e rir. E, tipo, na hora que eu estava vivendo aquilo, eu sabia que ia se tornar uma das minhas memórias favoritas do filme. E é isso que eu me lembro quando perguntam sobre essas memórias. E pra gente finalizar, a gente sempre pergunta os seus 3 filmes favoritos. Então, o seu top 3. Tá, então, meu top 3. Tá, eu acho que o primeiro de todos, o meu filme favorito da vida, é o Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Muito, 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 muito bom esse filme. Inclusive, meu primeiro curta-metragem é muito inspirado nele, porque nesse filme, Faça a Coisa Certa, tem toda a coisa do calor e tal, e meu primeiro filme também tem. Aí, eu acho que vamos de Fire Walk With Me, do David Lynch, que é o filme de Twin Peaks, né? Que Twin Peaks mudou minha vida. Eu assisti ano passado e eu só sei falar sobre isso agora. Eu sou meio repetitiva até. Mas aí eu assisti o filme e foi um dos primeiros filmes na minha vida que eu assisti. E logo em seguida eu tive que reassistir na hora. Eu tipo assim, cara, são tantas coisas, eu não consigo assimilar esse filme. Ele é perfeito, eu preciso ver ele de novo. Eu preciso absorver todos os detalhes. Então, temos esse filme. E aí, em último lugar... eu posso falar 2? Eu posso empatar em 2? Pode curtar em Tá 2. bom, tá bom. Os Incompreendidos, do Truffaut. Boa escolha. E o Grizzly Man, eu acho que em português ele é Homem-Urso, do Herzog. É um documentário muito da hora, sobre um cara que era obcecado por ursos e decidiu viver como um urso. Assistam, é bem legal. O episódio de hoje vai chegando ao fim. Foi muito bom ter você aqui pra falar sobre esse curta maravilhoso. Então, muito obrigada. Obrigada. E passando pra lembrar que, por favor, divulgue as suas redes sociais pra que a gente possa saber mais sobre os seus novos projetos. Tá, o meu Instagram, ele é @Castelaros, com 2 L's, RUS no final. Se isso ficar difícil de lembrar, acho que é só pesquisar meu nome, Giovanna Castellari, que deve aparecer. Mas é isso. E não deixe de seguir as redes sociais, @RádioTVFAP e @FrameFM Pod, pra vocês ficarem ligadinhos nos próximos episódios. O episódio de hoje foi esse e é isso, um beijo.